do senhorio, aspectos teóricos e históricos. Essa é uma apresentação muito mais focada na parte teórica do que propriamente os desenvolvimentos históricos. Até porque isso exigiria praticamente um curso, né, para que a complexa do senhorio pudesse ser abarcada. Então, fazer aqui é muito mais discutir os aspectos gerais e essas problemáticas gerais e as formas de enquadramento do senhorio, os modelos que existem para tentar explicar o senhorio, as possibilidades de pesquisa e a necessidade de reativar as pesquisas do senhorio, do que é propriamente traçar um panorama histórico das evoluções. Aliás, essa é uma das coisas a se fazer, recuperar esses estudos e voltar com estudos regionais para se entender e se refinar eles, né? Entender o que há de particularidade e o que há de generalidade na evolução na Europa. E esse é um tema que, embora esteja sendo um pouco relegado ao segundo plano, centralidade muito grande para o entendimento de praticamente todo o medievo europeu. Como nós vamos ver em breve, se trata, provavelmente, junto com a paróquia, da única instituição que pode ser considerada pan-europeia, ou seja, a única instituição que realmente vai estar presente praticamente todo o território. Claro que não, nem essa cobertura da Europa por uma rede paroquial é algo que vai se construindo ao longo da Idade Média, mas é inegável que não há nenhuma outra instituição que consiga o nível de abrangência, né? Por incrível que pareça, apesar dessa relevância, é muito difícil encontrar definições, mesmo nos manuais, como o do Guy Fourcade, que é um manual até hoje usado, né, sobre o feudalismo. Muitos historiadores partem do pressuposto do que já é entendido, não se preocupam em elaborar uma definição do que é o senhorio, né? Isso aparece também nos manuais mais recentes, Chris Wickham, naquele Medieval Europe, e também no do Jerônimo Bachin, né, da civilização feudal. E as definições, por exemplo, que estão lá no dicionário temático do Ocidental, se não me engano, é feita pelo Barthélemy, também é uma definição muito centrada numa fase do senhorio e numa realidade francesa, ou talvez mais ainda, uma perspectiva que certa linha de historiografia francesa tem sobre o senhorio. Uma das melhores definições aparece num trabalho em coautoria do Kuchenbuch e o Bernd Michel, dois historiadores alemães, que vão definir isso a partir da extração do sobretrabalho, né? Não vai ser como dar eles aqui, mas operacionalmente podemos falar que, né, só para ter uma definição de partida, que seria um complexo de relações sociais que permite a apropriação do sobretrabalho, sobretudo agrícola, de uma classe por outra que não participa ou participa apenas marginalmente na produção. Essa definição, medida, ela a esse conceito de uma célula, da célula fundamental europeia, na medida em que mais de 90% da população europeia durante o medievo morava no campo, a maior parte da produção e a maior parte do trabalho era voltado para produtos agrícolas e, ao mesmo tempo, era a produção desse excedente agrícola que sustentava uma classe, ou seja, essa classe funcional vai se definir por participar da guerra, ter o controle das técnicas militares, o controle, ou se arrogar o controle do sagrado, né? Eu sei que essa é uma definição extremamente lata, mas lata justamente porque ela permite recobrir o fundamento de produção agrícola da sociedade. E por que estudar o senhorio? Como já havia adiantado, é porque o senhorio é a única é equiparado à paróquia que tem uma cobertura com o território europeu. E para vocês não acreditarem só em mim, vou começar com a sessão das autoridades, né? Bem ao estilo medieval. O Robert Fossier, num dos seus manuais, define o senhorio como o traço mais marcante da unidade europeia é o senhorio. Werner Rösler, que é um historiador alemão, diz: por conta da relevância histórica, o senhorio deve enfatizar-se como uma base por toda a vida política e cultural da Idade Média. O autor do referido manual. E se, em princípio, se poderia estudar o senhorio sem invocar muitas instituições que o inverso seria bem mais difícil. Ou seja, essas relações políticas e de status e sociais da aristocracia, elas são
segundo Furcan, e com razão, incompreensíveis, sem compreender como essa aristocracia extraía o sobretrabalho da massa produtora campesina. E o trunfo final, o Jorge Duby, só tem aqui do bloco esse super trunfo, né? Enfim, diz lá ele, nas 3 ordens imaginárias do feudalismo. O que se revela às portas do ano 1000, nesse tipo de documento que estou prestes a investigar, é uma nova forma de modo de produção, como alguns, evidentemente, no caso, os marxistas. Melhor do que chamá-lo de feudal, o feudo não tem nada a ver com ele, seria chamá-lo de senhorial. Ou seja, essas 4 citações, por 4 grandes historiadores, enfatizam esse aspecto do senhorio como um elemento celular para o entendimento da sociedade medieval. E, para além disso, nós podemos considerar que o senhorio abre as perspectivas sobre a economia camponesa. Mais de 90% da população está envolvida com produção agrícola. Significa que toda a parte da reprodução da vida material passa por entender como o campesinato estava organizado, como era a divisão sexual do trabalho, quais os ritmos, quais eram as taxas de exações do fisco. E, infelizmente, as fontes magras e escassas sobre o funcionamento dessa economia camponesa. Tudo que nós temos são referências, e as referências mais ricas sobre como de fato viviam e produziam os camponeses são fontes de matriz senhoriais, fontes produzidas pelos senhores no interesse de registrar quantos camponeses produziam e mais do que quantos produziam, mais quanto eles pagavam. Ao mesmo tempo, esse é um campo de estudo, né, sobre investigações bastante formalizadas. Existe ao contrário de determinadas temáticas, na cultura metalúrgica, são áreas que têm toda a sua relevância. Mas aí falou pela própria experiência no mestrado. É muito difícil você dar um enquadramento teórico a determinadas problemáticas. E pesquisadores com um certo viés assim, escalafobético, assim, que começam a viajar muito, vão fatalmente, com o termo técnico, viajar na maionese. Ao passo que essas investigações sobre o senhorio possuem uma série de encadeamentos lógicos. Se algo acontece, necessariamente precisa ocorrer outro. Então, já existe um conjunto de hipóteses muito bem amarradas, de modelos já muito sólidos, que permitem o investigador ter clareza do que ele tem que buscar e quais são as conexões. Obviamente, atendendo para as especificidades regionais do contexto que ele está estudando. É plenamente possível você pegar um estudo já sobre determinado senhorio, né, da Maria Helena Coelho, lá sobre os domínios do Mosteiro de Arouca, desmontar aquilo, aplicar na você está querendo investigar. Ou, melhor ainda, o exemplo da tese de doutorado do Ludwig Uhrenburg, que é um estudo ainda mais aprofundado que ele fez sobre domínios da Abadia de Plum, e lá já existe um conjunto de elementos que podem ser extraídos, né, e aplicados em outros lugares. Por outro lado, também esse estudo, porque tem uma relativa documental, sobretudo, para baixo da Idade Média, que são justamente os registros com vistas a entender, e logo vamos tratar disso, quanto os camponeses pagavam, ou seja, quanto de sobretrabalho eles tinham de dar para os seus senhores. Ao mesmo tempo, justamente porque essas investigações são bastante formalizadas e o senhorio recobre praticamente todo o panorama europeu, é fácil articular a problemática senhorial com processos totalizantes, como, por exemplo, a fase de crescimento demográfico a partir do ano 1000, que também é uma fase de expansão agrícola, de ocupação de terras novas, processos de subordinação do campesinato, enfim, a crise baixo-medieval, é possível integrar o macroprocesso de uma forma relativamente simples. E também existem poucas pesquisas que foram feitas há pouco tempo. Em outras palavras, ela está fora da moda. Quem quer fazer carreira, não sei se isso é um bom sinal, né? Porque vai ficar difícil encontrar quem queira orientar, etc. O tema está fora da moda, não vai trazer repercussão. Por outro lado, quem tiver a fim de encarar um problema ainda a ser resolvido, um campo de investigação muito, muito interessante,
temos aí as portas abertas. Podemos tentar, para dar um enquadramento um pouco mais formalizado do senhorio, podemos, a partir de 4 práticas: né? A renda, a organização espacial do senhorio, a organização da produção, dos poderes. Fundamentalmente, nós vamos tratar dos aspectos de renda e os aspectos espaciais. A renda, de longe, é um ponto central na análise do senhorio, porque a maior parte da documentação que foi produzida pelos senhores visava justamente registrar quanto de sobretrabalho os camponeses deveriam pagar. Né? Para ter uma definição, renda é toda modalidade de pagamento que é feita com certa periodicidade e que, em tese, não compromete o funcionamento e a reprodução de uma empresa. Eu sei que empresa é um termo que soa moderno, mas empresa é qualquer unidade produtiva. Uma família camponesa que tem uma terra, ela é uma empresa, na medida que ela precisa ter cálculos de quanto que ela vai consumir, quanto que ela vai poupar para ter semente para o próximo ciclo agrícola, dependendo do contexto, quanto que ela paga para o Estado, ou, no nosso caso aqui, para um senhor. Né? É importante enfatizar essa distinção, porque no medieval muitas formas de extração de sobretrabalho não são de renda. Por exemplo, o butim, os saques, né? O roubo, pilhagens, essas são formas de extração de sobretrabalho que não são renda, né? Até porque não compactuam desse caráter episódico e muitas vezes comprometem a reprodução da empresa. Não que, em certas circunstâncias, a renda também senhorial, enfim, ou o fisco, não possam vir a comprometer. Invariavelmente, no cômputo da renda, deve-se considerar que algo deve sobrar na manutenção da viabilidade da empresa. E beleza, saiu aqui o negócio esquisito. Tradicionalmente, são entendidos a partir de 3 enquadramentos. É uma tríplice natureza das rendas. Sou meio escolástico, mas, enfim, essas são 3 formas de encarar a extração de sobretrabalho que são também tradicionais. A extração de sobretrabalho pode dar por dinheiro, renda dinheiro, produto, ou por renda trabalho. Né? Na renda produto, esse vai ser um elemento... na renda produto vão ser, enfim, vão ser os produtos agrícolas mais diversos, produtos beneficiados. Né? Podem ser cereais, o que vai se tornando cada vez mais comum ao longo da Idade Média, sobretudo a partir ali do século XI, se torna cada vez, mas também, em outras fases, a renda produto, às vezes, pode se fazer em mel, pode se fazer em peixe, fazer em sal, pode se fazer em produtos artesanais, produtos beneficiados, farinha, que é uma forma de financiamento de cereais, em vinho, há uma multiplicidade de produtos que podem ser pagos. E mais à frente nós vamos ver que o escopo dos produtos que são pagos na renda produto ajudam a determinar um dos grandes modelos históricos de compreensão do senhorio. A renda trabalho é entendida de forma mais a corvéia, embora ela pode ter um escopo de variação muito grande. Né? Em fases mais recuadas da Idade Média, no período carolíngio, a renda trabalho tinha um peso muito significativo, às vezes chegando a 30%, chegando às vezes até metade do tempo disponível do camponês, ele tinha que fazer serviços a mando do senhor. Né? Nós vamos entender que essas rendas devem ser entendidas em termos porque não existe nada intrinsecamente no tipo de produto que está sendo pago, no tipo de trabalho que enquadramento. Precisa sempre ser entendido em termos sistêmicos. Um exemplo, a renda produto pode ser entendida como renda trabalho naquelas circunstâncias em que o camponês é obrigado a cultivar um produto que ele não plantaria, não cultivaria, se não fosse pela exigência senhorial de ter um pagamento naquele produto. No sul da Europa, que é uma região tradicionalmente pouco propícia ao cultivo de aveia, o senhor obriga o camponês a cultivar, a dar pagamentos em aveia, o camponês cultiva a aveia só para atender esses senhoriais. No caso, seria para alimentar os cavalos do senhor, por exemplo. Isso não deixa,
Um caso como esse poderia ser, em alguma medida, entendido como uma forma também de renda ao trabalho, né? Embora o trabalho não seja sendo diretamente dirigido pelo camponês. Os cereais também, em certa medida, podem, são produto, né? Também podem ser equiparados a uma forma de renda dinheiro, né? Quando o camponês paga, por exemplo, um dado volume de trigo, ou de centeio, ou de mesmo aveia ou cevada, nós podemos considerar que os cereais se equiparam ao dinheiro, na medida que o cereal é um alimento não perecível, né? Quer dizer, obviamente, todo alimento é perecível, até o biscoito de fofura é perecível, né? Mas, enfim, demora muito tempo para estragar, então ele pode ser conservado, ele pode ser armazenado, ele é facilmente visível, né? E liquidez, porque era a base alimentar da Europa. Características dessa divisibilidade, a aceitabilidade, né? E a liquidez são características típicas da moeda, né? Então, em certa medida, pode-se falar, assim, coçando a barra, que determinados produtos compartilham da função da moeda, né? E, ao mesmo tempo, Eita, foi tudo errado. Ao mesmo tempo, a natureza das rendas mais ou menos tentar enquadrar o estatuto social do camponês, né? Naquelas circunstâncias em que o camponês simplesmente só paga a renda de dinheiro, a situação dele está equiparada a um arrendatário tipicamente sei lá, mais tipo da Idade Moderna, de relações capitalistas. Mas o camponês simplesmente paga um valor monetário, um contrato com uma duração específica, né? Uma relação de aluguel, praticamente, da terra, né? No outro polo, você teria o escravo, toda extração de sobretrabalho é em renda, toda extração de sobretrabalho é em renda trabalho. O caso do escravo sendo caracterizado pelo fato que ele não dispõe de tempo nenhum para executar o trabalho para si, nem produzir para si. E no meio, nós temos o servo que, conforme o contexto medieval, oscila entre esses dois polos, né? Que, em certa medida, indicam uma maior autonomia do produto escravo, no limite não tendo autonomia nenhuma, o arrendatário tendo mais, o servo estando ali. Vai variar conforme o contexto, conforme a região, né? E essas formas de renda, em certa medida, revelam os graus de autonomia. Esse esquema, embora ele não seja plenamente realista, ele ajuda a pensar outras realidades. Porque, na prática, em diversos sistemas escravistas, nem sempre o escravo não dispunha de um para si, para sua produção. Todo mundo já ouviu falar do contexto da brecha camponesa das coloniais, né? Então, o escravo, em certos contextos, dispunha de uma margem de manobra, uma produção autônoma, nem que fosse no nível de subsistência, né? Pegando os políticos carolíngios, né? É muito comum encontrar servos que devem conversas de trabalho durante 3 dias na semana. Aos outros 3 dias havia em tese, alguma liberdade para ele produzir na sua própria terra. Uma situação, por exemplo, que se encontra em certas empresas de escravocrata aqui no Brasil, né? Os escravos dos beneditinos e dos jesuítas, das fazendas, que geralmente eram voltados para a pecuária, às vezes operavam, embora fossem escravos, operavam num esquema de que só precisavam trabalhar para as ordens religiosas durante 3 dias, os outros 3 dias tinham para si. Era uma forma de brecha camponesa que, para a maior parte do contexto escravocrata brasileiro, vai acontecer lá no fim mesmo, no final do XIX. Então, esse pagamento de rendas e dessas problemáticas pode não ser aplicado para a questão senhorial, mas pode ser levado para outros contextos e talvez refletir sobre esse processo de transição do escravismo para a servidão medieval possa iluminar outros processos também de transição de formas compulsórias de trabalho, né? Agendas, elas aparecem num conjunto de fontes que eu chamo, mas esse é um dos problemas que estão sendo falados aqui, esquentando antes da apresentação, que é um dos maiores problemas de quem se aventura com essa problemática senhorial é a idade terminológica, né?
Sensual é algo que às vezes aparece na historiografia portuguesa, mas nem sempre. Às vezes os portugueses se referem a esse tipo de documental como cartulares ou inquirições, inquirições reais, né? Os estudantes, logo no começo das aulas de história medieval, são frustrados dos políticos carolíngios, e às vezes não se esclarece que são os políticos, são justamente esse tipo de registro de rendas que devem ser pagas aos senhores. Eles vão aparecer com os mais nomes, né? E aqui nós temos um exemplo dos mais clássicos desse tipo de registro das rendas. É o políptico da Abadia de Prum. Depois se chama políptico justamente porque está dentro desse período já. Né? Vou aqui ler e depois nós vamos fazer análise dos tipos de renda, informações que podem ser extraídas desse pequeno trecho. Obviamente, se trata de um conjunto de aldeias, né, essa abadia que fica no oeste alemão, na região da Renânia, bem, vamos ler aqui só a título de exemplificação. Né? Então, há em Negre-Creux, que é uma aldeia, 30 lotes e meio livres, cada lote um porco valendo 5, frisem esses, valendo 5 sólidos, uma camisa ou 20 denários, 15 ovos, 3 jornas de corvéia, 3 quinzenas de corvéias, ou seja, 3 vezes 15 dias de trabalho compulsório. Uma no período de São Martim, 11 de novembro, a segunda em fevereiro, a terceira em maio. Em São Martim, deve cada lote cuidar de uma cabeça de gado senhorial até a Páscoa. Quem perder o gado deve ressarcir o senhor. Cada lote deve receber 5 moios de cereal, moio é uma medida de volume, e conduzi-los ao moinho para fazer pão, caso haja necessidade. Do contrário, levará a farinha ao solar senhorial. De igual forma, farão 5 moios de malte. Malte é o cereal que é usado para fazer cerveja, como diz lá na garrafa do pão líquido, aquele que não usa milho. Né? Devem fazer carreto de vinho, ou seja, devem transportar o vinho, carreto de vinho e de farinha, no seu meio de transporte, quer que lhes for exigido até o lado. Quem quiser gongar minha tradução, tem o texto latino aqui. Né? Vamos aqui, não sei se ficou claro aqui, mas o tipo de renda predominante que está sendo extraída são de extração de trabalho, ou seja, de corvéia. Para explicitar isso melhor ainda, vou colorir aqui com essa cor Jimmy Cliff, essa cor reggae, né? Vermelho, amarelo e verde, né? Reggae Night, de cor reggae. É claro que o que está predominando são essas formas de corvéia. Né? Se vocês observarem, o dinheiro só aparece uma única vez e aparece numa frase alternativa. Ou se paga uma renda a produto, no caso um produto artesanal elaborado, não um produto agrícola, reparem bem isso, né? Ou 20 denários. No caso, o servo tinha a possibilidade de ou entregar um produto artesanalmente elaborado ou pagar em moeda. Reparem que entre os produtos não aparece aqui, né? Um produto de criação, porco e ovos, que é um produto tipicamente perecível, não estocável, portanto, bastante diferente daquelas características lá da moeda que eu falei que se pode atribuir aos cereais. Existe uma menção à moeda ali, nos 5 sólidos, mas é um porco valendo 5 sólidos, porque nesse período, né, da Idade Média, muitas vezes, e às vezes para períodos posteriores também, a moeda às vezes serve muito mais como uma... Deixa eu falar de moeda de compra, refere muito mais a uma medida de valor do que propriamente um meio de pagamento. Então, é simplesmente dizendo quanto que um porco, tipo um porco gordinho, cevadinho, com certas características que naquela sociedade se sabe que se vale 5 sólidos. Né? Uma tentativa de dar alguma concretude para o conceito de valor. Né? Isso é expresso em algo que existe como moeda, embora nesse caso aqui não seja moeda. Se lermos um exemplo bastante posterior, mais ou menos aí uns 500 anos depois disso aí, já, ou seja, no fim da Idade Média, vamos ver que já há algumas alterações no tipo de renda que está sendo. Aqui é um sensual, para a região lá
Brandemburgo, que é uma região em volta de Berlim, que costuma ter um tempo tão bonito quanto o de hoje, cinza, chuvoso e assim, meio deprê. Então, vamos ler aqui e vamos depois fazer essa análise dos tipos de renda que estão expressos, né? Do lado, aqui também o latim, para quem quiser dar um gado. Em Parva Mar, uma aldeia, há 48 lotes, dos quais isentos, o pároco possui 2 e os irmãos Quast 12. Cada lote dá 2 de centeio e 2 de aveio como pacto. Pacto é um tipo de exação, de pagamento, de tributo senhorial que existe nessa região, é o termo que está na fonte. Né? Tentar traduzi-lo seria difícil. Né? Um sólido e 20 denários cada área. 6 lotes, 1 moio de centeio e 2 de aveia. Os ditos têm o pacto e o censo de 6 lotes e a precária de todos os lotes, exceto de 8. Ou seja, os casquás se comportam em relação à aldeia como senhores. Né? Os meninos Invardes de Lovenberg têm o pacto de todos os demais lotes, bem como o censo da precária de 8 lotes, salvo 14 moios de centeio, os quais os Quast compraram recentemente dos precitados meninos. Ou seja, aqui se mencionam outros senhores, né, e no como é que fala? Eu quis dizer ainda sem responsabilidade, né, ainda não podem. E aqui menciona-se também transações entre a classe senhorial. Né? A fonte também está ilustrando o movimento de transações de direitos senhoriais dentro da classe. A taberna dá aos meninos classes 10 sólidos, cabaneiros 3. Cabaneiros é uma forma de proletariado rural que tem lote. Logo, nós vamos ver que diabos são os lotes. Cada qual, ou seja, cada cabaneiro, um sólido aos camponeses. Reparem que os cabaneiros aqui estão numa situação similar à dos camponeses em relação aos senhores. Os camponeses, eles têm lote, em alguma medida, também extraem renda, né, extraem sobre o trabalho, na forma de dinheiro, desse proletariado rural. E um frango, os cabaneiros dão um frango, aos Kvasks. Os Kvasks têm a alta e a baixa justiça, além de serviço de carreira, há 18 anos, e compraram no de Bruggen. E não se lembram de uma grave de algum direito para a aldeia, o serviço vassálico compete ao solar dos meninos em Vatsloven. Antes de chegar a fazer análise propriamente das rendas que estão aqui, vocês devem perceber que há uma série de informações aqui que permitem reconstruir relações de classe, relações, transações de direito, né? Obviamente, isolado, um texto como esse isolado não tem muito valor, mas quando ele é integrado, isso é colocado numa tabela sistematizada, um trabalho extremamente chato, né? Mas enfim, mas vale a pena, permite esquadrinhar uma série de relações que não aparecem em outras fontes. Né? Da mesma forma como observar aqui na fonte do político da Badia de Prum, as datas de pagamento, isso é uma coisa importante também, porque dependendo da data, o campesinato se torna mais vulnerável. Né? Às vezes, fazer um pagamento em pleno inverno, como aqui em fevereiro, ou no começo da primavera, em maio, é um período mais vulnerável para o campesinato europeu do que esse São Martinho aqui, tá vendo? Que é o período tipicamente dos pagamentos. Porque é quando tradicionalmente se consideravam encerrados os trabalhos agrícolas. As colheitas já foram feitas, né? Não tem muito mais trabalho agrícola, agora apertar o cinto para aguentar os meses de fome que vão vir pela frente. Sobretudo os meses início da primavera, quando ainda não se colheu nada. Né? Voltando lá para o Landburg, para fazer a comparação do tipo de renda, se de Prum praticamente só havia um domínio assim, muito grande da renda do trabalho, aqui a relação na nossa cor aqui fica sendo 2 modalidades de renda que estão basicamente sendo pagas. A renda produto, se vocês repararem, cereais, né? Então, poucos produtos que não cereais são pagos, no caso o frango, que é bem recorrente nessa região, e renda dinheiro. Né? Renda trabalho, ou seja, a Corvéia, a única coisa que aparece são os serviços de carreira. Mas, certamente, nesse contexto, ficam a exigência dos camponeses transportarem no próprio carro, no próprio meio de transporte, né, a produção cerealífera para os senhores. Né? Ou seja, seria um auxiliar ao pagamento da renda produto, só que os senhores, para
não terem esse ônus e impuseram, enfim, qual foi o processo que isso aconteceu. Isso está sendo considerado também uma exigência feita aos camponeses. Tá? Podemos também encarar os elementos espaciais. Estava menos zoado quando eu estava na... Antes de ter que fugir para cá, mas mudou aqui. Vocês vão olhar assim, alguns termos, indominicata, mansionário, lote, falar nisso. O que é? E tem razões para, às vezes, criar confusões para certos conceitos que provavelmente alguns já conhecem, só que em outros nomes. O caso do lote é ilustrativo. O lote já apareceu nos 2 exemplos anteriores. E uma das que às vezes causa é difícil manter a comunicação é justamente a multiplicidade de termos. Só que o lote ele aparece, ou que é na historiografia, ou nas fontes, com os mais diversos nomes. Né? Os nomes, talvez, mais que nós aqui no Brasil conheçamos melhor, sejam o casal, que aparece, é um termo nativo das fontes portuguesas e é eventualmente usado pela historiografia portuguesa. Mansos também aparece com uma frequência tanto nas fontes medievais, uma parte da Europa, quanto na historiografia, que seria a versão francesa. Mas o lote ele aparece também com diversos outros nomes, dependendo do lugar e dependendo da historiografia. Raiz, na Inglaterra, Alemanha, Bolo, nos países escandinavos, mas aparece na Catalunha, mas sendo claramente uma corruptela de mansos, o que demonstra em alguma medida a influência carolíngia que houve sobre a marca e o an, que é usado na Polônia. E ainda se pode ser a níveis de maior complexidade que as fontes, por exemplo, só para o manso, só citando um pequeno rol, vai aparecer com as mais diversas categorias. Não nos interessa aqui esmiuçar isso, né? Mas, então, afinal de contas, o que é o lote? Né? O lote pode ser 3 coisas, dependendo do contexto. Ele pode ser uma unidade agrimensora, ou seja, uma unidade de área, né? Ele pode ser uma unidade fiscal, ou seja, uma unidade em que se cobram ou tributos públicos ou ações sociais, e, ao mesmo tempo, também pode ser produtiva. E esses elementos todos podem estar amarrados. Em certas regiões da Europa, cada vez mais o lote torna uma unidade de medida que basicamente pressupõe que é o tipo de unidade mínima que um camponês que dispõe de charrua, de uma junta de bois, pode explorar com o recurso do trabalho familiar para produzir cereais. Mas isso é uma linha que, dependendo do contexto espacial ou do contexto geográfico, ou do contexto temporal, vai variar. Né? E para certos casos, como por exemplo Portugal, não fica claro se o cliente designa uma unidade produtiva que pode ser maior ou menor, conforme as pessoas estão, se as famílias são maiores ou são menores, ou se tem uma unidade de área, ou se presume que o tipo de exploração exemplar, né? o mais corriqueiro numa dada região. Mas, fundamentalmente, isso pode ser equiparado com uma unidade da empresa camponesa, que, dependendo do contexto, pode se compor de um ou mais lotes, sobretudo nos contextos onde o lote é meramente uma unidade de agrimensura e uma unidade fiscal. Né? Ou seja, os camponeses pagam as exações senhoriais, pagam aquelas rendas em função da quantidade de lotes que eles possuem. Mas observem que isso não necessariamente é a realidade que pode ser expandida para toda a Europa e para todos os contextos. Mas essa talvez seja que abarca mais realidades, né? Sobretudo no fim da Idade Média. E mesmo o lote de agrimensura varia conforme os contextos. Na região lá onde eu estudei na Alemanha, os teutônicos, que literalmente é o lote alemão, tem 16,8 hectares, enquanto na própria Inglaterra, dependendo do sul ou do norte, podia ser medido em tamanhos distintos. Isso é uma série de perspectivas sobre a capacidade produtiva de determinados ecossistemas, determinadas regiões, ou a capacidade produtiva de determinadas empresas camponesas. Né?
Para transformar aquele esquema que nós vimos, aqueles termos que talvez alguns não conheçam, vou passar aqui um esquema. Seria um senhorio, agora que eu vi aqui o negócio, um senhorio idealizado. Tá com esse esquema que parece o Mondrian jogando River Raid, né? Mas a primeira coisa a tentar que isso aqui é uma apresentação completamente esquemática, né? Nada aqui está em escala ou com uma disposição topológica que corresponde a isso. Vai ter um pasto comunal entre a aldeia, né? O conjunto de terras que os camponeses dispõem, que são em lotes, mais os pastos comunais, que são os pastos que a aldeia, aqui, vejam uma setinha aqui, nós podemos chamá-los de mansionária, porque são justamente as terras que pertencem aos mansi, aos lotes. É um termo que aparece nativamente, aqui está traduzido, mas ele é importante para fazer o contraparte com aquela terra que é explorada diretamente pelo senhor, que antes aparece como terra indominicata, né? Ou indominicata, ou às vezes aparece na historiografia, por influência francesa, como reserva senhorial. Ou seja, a mansionária é a parte que eles exploram sem ingerência senhorial. Exploram nos seus ritmos, plantam, né? Feitas de ressalvas que as ressalvas que haviam sido ditas já, plantam o que lhes convém, técnicas que julgam adequadas, né? Enfim, enquanto no dominicano, essa ingerência sobre a produção vem diretamente do solar senhorial. Ou quer a mão de obra por meio de corvéia, ou, dependendo do contexto, pelo pagamento de mão de obra senhorial. Né? Observem aqui que no esquema não há necessariamente uma correspondência entre as casas e os lotes. Os lotes podiam estar dispersos. Né? Para casa conta com 3 aqui, enquanto a casa 2 conta com um lote apenas, justamente refletindo o fato de que o lote não necessariamente apresenta a empresa mas nesse contexto aqui, uma unidade de agrimensura. Para outros contextos, como nós falamos, como os casais em Portugal, fica uma dúvida saber se o casal está se designando, né, se designaria esse casal, os 3 lotes aqui dessa número 1. Um ponto de contenção entre o que pertence à mansionária, sobretudo na Idade Média Central e na Baixa Idade Média, são as florestas e os baldios. Isso fica um cabo de guerra entre os camponeses e os senhores. O tempo vai avançando, os senhores tentam cada vez mais impedir o acesso do camponês, ou regular o acesso do camponês à floresta que, né, dispunha que oferecia recursos como lenha, obviamente mais do que necessário, né, para múltiplas sociedade medieval, para porcos, enfim, ou produtos mesmo florestais, como recolha de mel, enfim, desempenhava um papel muito mais relevante do que viria a desempenhar em períodos subsequentes. Então, essa é uma zona de atrito entre o que é espaço da mansionária, espaço explorado e controlado pelos camponeses, né, e o espaço da indominicata. Né? Para além disso, o senhorio típico vai contar com taberna, moinho, taberna para elaborar os cereais, dependendo da região do sul da Europa, isso é menos frequente, né? O consumo de cerveja. O moinho para elaboração em farinha, para fazer o pão dos cereais, e o forno. Esse também aqui, sobretudo o moinho e a taberna, são de disputa entre os camponeses e os senhores, na medida em que, às vezes, os senhores constroem, de fato, os moinhos e os fornos, ou às vezes se apropriam dos fornos e dos moinhos construídos pelos camponeses e tentam impor o uso, mediante, né, que são ensaios de banalidade, desses implementos que são vitais para o dia a dia dos camponeses. A mesma acontece em determinados contextos sobre o controle sobre a paróquia. Né? Dependendo de certas regiões, a paróquia, às vezes, é erguida pelo campesinato, na maior parte das regiões, não, é uma instituição que se reporta em algum nível à indominicata. Né?
Aqui nós também teremos os cabaneiros, que são justamente esse proletariado rural que vai fornecer mão paga, às vezes, né, para a Indominicata. Né? Na floresta também pode ter o covil do dragão, a besta-fera. Mas, enfim, isso não acontece em todos os senhorios. É uma coisa mais incomum. Como eu falei, aquele é um diagrama esquemático. Né? A aldeia não necessariamente é assim, nada necessariamente é assim, né? Porque são outros esquemas de aldeias que você tem em outras regiões da Europa, né? Esse modelo aqui que nós vimos é aquilo que se chama de aldeia-praça, esse aqui que é o número 3, né? É mais de essas conjugações de casa, hortas, lotes, pastos, isso é muito interessante para ser estudado, né? Sobre senhoria, em que medida isso favorece ou dificulta os processos de dominação do Estado. Um outro processo que também está intimamente vinculado ao senhorio na Europa medieval, o processo de serialização, que é um processo que é pouco falado, pelo menos eu vejo isso ser pouco mencionado aqui entre os medievalistas brasileiros. Obviamente, né, já atrelado já à expansão neolítica na Europa, né? O fato é que só uma inflexão muito marcante rumo a uma dieta muito centrada em cereais, no caso aqui, trigo, aveia, cevada e centeio, que são os 4 cereais mais importantes para a Europa, né? Você tem uma inflexão muito marcada disso, dependendo do contexto, a partir do ano 1000. Em algumas regiões um pouco antes, algumas regiões um pouco depois, algumas regiões com um tipo de cereal importante do que outro. Esse é um processo que interessa, e nós vamos tratar isso daqui a pouco, para a expansão senhorial, na medida em que, conforme a produção camponesa vai ser mais, isso exige que o camponês tenha de abandonar as formas mais itinerantes de agricultura, aquelas que faziam uma conjugação entre um plantio ocasional e pecuária. Não chega a ser um tipo de pagamento nômade, mas também não necessariamente fixo. E a cerealização meio uma nova fixidez do campesinato europeu. E isso dificulta a resistência camponesa de controle espacial. E não à toa, senhoria e paróquia andam juntos, porque são duas formas de enquadramento espacial do campesinato. Pegando esses elementos abstratos, nós podemos fazer uma interrelação deles, né, para as coisas não ficarem nesse nível muito abstrato. Por exemplo, lá no políptico da Abadia de Prum, quando se falavam 15 ovos, né? O ovo, naturalmente, é um produto perecível. Não havia nenhuma técnica de conservação de ovos durante o medievo, né? Se está se pagando o ovo, é de se presumir, portanto, que o senhor ou o preposto do senhor esteja nas proximidades. Porque alguém precisa consumir aquilo com um máximo de rapidez, né? O processo de afastamento do senhor dos seus senhorios vai ter uma forte tendência à comutação ou em dinheiro, né, comutação monetária ou cerealífera. Lembramos que o cereal compactua dessas características da moeda, de ser relativamente perecível, de ser divisível, etc. Mas para ver esse processo de comutação, tem de haver transformações econômicas, ou seja, essa inflexão rumo à produção de cerealífera e também ao desenvolvimento de um mercado, a moeda circular com maior escala, e também transformações espaciais, a concentração e maior fixação do campesinato. Vem-se a produção da aldeia. De interrelação de elementos. Vamos supor um contexto de que você tem a senhorio com indominicatas muito grandes. Necessariamente, isso implica que há, por parte do senhor, uma necessidade de arregimentar uma mão de obra muito abundante. Porque não adianta ter um latifúndio quem for vá trabalhar, né? Mesmo naqueles contextos em tipo, empresas pecuárias que não demandam tanta mão de obra, mas ainda assim precisa ter uma mão de obra. Ao mesmo tempo, isso envolve maiores custos de gestão. Gestão é outra palavra que eu sei que soa moderna, mas, ou seja, são todos aqueles elementos que o senhor precisa lançar mão
para que essa mão de obra, de fato, trabalhe. Né? Obviamente, se trata de uma compulsória por cordel, ou, dependendo, mais raro, né? ou escravismo, é preciso que os senhores vigiem, a partir de prepostos, que essa mão de obra, de fato, execute os trabalhos. Porque tem que ter, como os excedentes não vão reverter em nada para o trabalhador, eles vão tender a ser o máximo de desidiosos. Nos contextos de cordéia, que o cara trabalhava no período alto medieval 3 dias na Indominicata, 3 na Mansionária, obviamente ele desempenharia o trabalho na Indominicata, se ele fosse permitido, de forma mais molengueira, né? Porque nada daquilo reverteria para ele. Né? Então, um problema de gestão dessas empresas de grande dimensão. Uma Indominicata de grandes dimensões, aí nós temos que começar a olhar para o contexto. Né? Ela pode significar duas coisas, que são aqui contraditórias, em certa medida. Né? Uma Indominicata de grande dimensão significa, agora sim, que existem cultivos para o mercado suprarregional, de forma forçando lá, tipo a plantation colonial, porque você vai produzir excedentes exportáveis, ou Indominicata de grandes dimensões, que o camponês não produziria na sua empresa, né, de menor dimensão, ou não produziria excedente a ser exportado, ou Indominicata de grandes dimensões também pode significar ausência de mercado regional, que força essas classes dominantes para ter o seu abastecimento garantido ainda mais de bem de excedentes, enfim, precisam que tudo seja no âmbito do próprio senhorio. Né? Não à toa, alguns chamam isso de economia natural, ou economia... Esse é um péssimo termo, economia natural, mas é justamente essa ideia de que só se tratam de empresas que buscam ser autossuficientes. Como nós podemos articular esses elementos aqui, esses 4 elementos? Os poderes nós não tratamos, vão aparecer aqui mais na frente. Obviamente, a partir de modelos. A historiografia francesa gosta de enquadrar esses elementos a partir de 2 tipos de senhorio, né? O senhorio fundiário e o senhorio banal. E a definição típica do senhorio fundiário é o controle sobre a terra e o senhorio banal, o controle sobre as pessoas. Essa é uma definição um pouco problemática na medida em que dá a entender de que essas relações de controle da terra já são relações quase capitalistas. Existe todo um complexo de legais e jurídicos que permite alguém controlar a terra sem necessariamente controlar as pessoas. É por isso que Alain Guerreau propõe, né, o conceito de domínio. O Alain Guerreau é um historiador bastante influenciado dos historiadores alemães ou austríacos, enfim, os historiadores de língua alemã. Mas esse conceito de domínio que aparece, algumas pessoas, como ele usa também a Eclésia, né, que as pessoas acham que é muito moderninho, ele tributa diretamente a um historiador muito problemático, que é o Otto Brunner, né, que, para variar, né, como um austríaco dos anos 30, ele vinculado ao Partido Comunista, e o conceito do Otto Brunner era que, na verdade, isso aí era dominação sobre terras e pessoas. Uma outra definição de senhorio fundiário banal aparece no Georges Comer, que é um historiador o controle de técnicas de aquisição e de sua propriedade. Enquanto o do senhorio banal, segundo a definição do Georges Comer, são controle dessas técnicas de transformação, ou seja, justamente o controle do senhor, dos moinhos, dos lagares, que é onde se faz o vinho, etc. E tal, né? Existem ainda outros 2 grandes modelos que ajudam a dar um enquadramento, que são o regime dominial e o regime rentista. Eles aparecem nos mais diversos termos. Né? O regime dominial aparece como senhorio de senhorio de partido, senhorio empreendedor. Em alemão aparece com essa frase aí de perder o fôlego, né? E o rentista aparece como regime senhorial e senhorio rentista.
Eu acho particularmente o conceito de regime senhorial muito ruim, porque é uma espécie do gênero. O gênero é senhorio. Eu quero entender uma fase, uma espécie disso. Aí eu chamo a espécie de regime senhorial. Aí fica uma coisa contraditória, né? Não faz sentido. O rentista também seja muito melhor, né? Porque também no regime dominial se pagava renda. E aí como se faz? Não sei, chama de fase, regime fase A, regime fase B. Enfim, mas é o termo que vai ser aplicado aqui. Quem tiver melhores sugestões, as características do regime dominial são grandes extensões da dominicata e da renda ao trabalho. Isso implica que a maior parte da produção agrícola, pelo menos senhorio, é comandada pelo senhor. Você tem uma renda-produto muito diversificada. Daquele exemplo que nós vimos, que é basicamente pagamento de cereais, a renda-produto nessa fase dominial tem praticamente tudo que é possível de ter de produção agrícola ou artesanal aparece. Nessa política da Badia de Prum, às vezes você vê sanguessugas. Então, é isso, gente. Então, são coisas que... estamos falando da renda-produto, né? Então, você tem renda-produto extremamente diversificada nessa fase dominial. Dentro desse contexto de economia natural, o senhor precisava se prover das mais diversas. E lá na Badia de Prum tem um exemplo, e eu estou aparecendo, né? Tem um exemplo assim, muito frisante, para falar como os franceses, que é o das sanguessugas. Eu vou compartilhar aqui, Magela, fica melhor. Aí não vai dar tanto problema aqui. Então, compartilhando aí tudo? Sim. Agora... beleza, então. Então, você tem os produtos mais diversificados. Como nós vimos, a renda do dinheiro é de pouca monta, né? Como já foi dito lá em cima, a parte substancial dessa produção é dirigida pelo senhor. Existe no campesinato, em face aos senhores, um maior vínculo de dependência pessoal. Não há uma homogeneidade muito grande em que cada camponês paga. O lote não é usado como uma unidade fiscal em que, se você tem 2 lotes, você paga o dobro daquilo. Tem a ver com a heterogeneidade sociais desse campesinato. Ele não passou por um processo de homogeneização. Alguns desses aspectos ficam claros, né? Retomando lá o exemplo da Badia de Prum, como aqui, né? Observar renda de dinheiro, como falei lá no início, praticamente não aparece, quase sempre. O que está presente aqui é a renda trabalho. Isso está intimamente vinculado à dimensão enorme da Indominicata, embora as proporções também vão variar de lugar para lugar, lugar que é 100%, lugar que é 1/3, lugar que é 1/3, do conjunto das terras senhoriais. Então, uma das mais prementes das cidades senhoriais era para mão de obra. No regime rentista, conversamente, as extensões da Indominicata são pequenas, as extensões relativas, né? O que vem a significar que a maior parte da terra é composta por mansionária, terra explorada diretamente pelos camponeses, né? Há um predomínio muito claro de renda-produto e de renda-produto sendo sempre concentrada nos cereais. A renda-trabalho também, conforme o contexto, mas pouco significativa. A maior parte da produção, como corolário, né, da maior parte da terra, é dirigida pelos camponeses. O vínculo de dependência deixa de ser pessoal e passa a ser meramente um vínculo em função dos lotes, ou seja, se alguém tem 3 lotes, paga 3 vezes quanto é o comum em dado senhorio, né? E há uma maior homogeneidade nos estatutos sociais justamente em função em princípio, o impacto do nível de subordinação é da função do lote, não por vínculos pessoais. Isso também, retomando, vai aparecer aqui nos sensuais, em que praticamente não há renda. A renda-produto que existe é, fundamentalmente, uma renda cerealífera. O regime dominial é tradicionalmente entendido como o regime mais antigo, né? É um regime seria típico do período carolíngio, enquanto o regime rentista mais a partir ali do século XI,
do século XII. Alguns processos que favorecem a mutação são as zonas de colonização e roteiro, ou seja, nesse processo de expansão que se desencadeia a partir do ano 1000, cada vez mais os senhores, para atrair camponeses para essas terras novas, precisam fornecer incentivos, né, para regimentar, o que é muito claro, né, no leste europeu, onde estão plantando, ou estão pretendendo ocupar as zonas de reconquista ibérica. Então, é preciso oferecer exações que sejam mais favoráveis aos camponeses, e, tradicionalmente, as exações que os camponeses mais detestavam eram aquelas de controle direto do seu trabalho, que vêm ser as cordéias. E é um processo de comutação dessas rendas de trabalho em cereais ou dinheiro. Né? Ao mesmo tempo, essa comutação só é possível de acontecer porque você tem reativação de comerciais e volta a haver um princípio de especialização econômica, que uma área consegue determinados cultivos e suprir determinadas demandas pelo mercado. Ou seja, isso fica muito claro, por exemplo, na retração do cultivo da vinha nos senhorios em regiões que não são climaticamente favoráveis a ela. Né? Se plantava ainda na fase dominial, vinha senhorios situados no norte da Alemanha, mesmo na Inglaterra, né? Que são regiões, obviamente, péssimas da vinha. Conforme vai se tendo maior ativação de circuitos comerciais, os senhorios conseguem abandonar esse tipo de cultivo, que não seria... É esse o grande movimento, né? Ideal, assim, do regime ao longo da evolução, né? Do regime dominial para o regime rentista. Agora, essa transição tem um elemento importante, que é o seguinte: a transição do regime dominial implica que eu havia falado no início, de hegemonização do senhorio junto com a paróquia como a básica da sociedade europeia. O senhorio se torna, na transição para o regime rentista, se torna uma realidade incontornável do panorama europeu, com exceção de pequenas zonas. Ou seja, é de se presumir que uma boa parte do campesinato sobre o regime dominial ainda fosse um campesinato independente, e conforme vai havendo essa transição para o regime rentista, mais e mais camponeses são subordinados, passam a ser enquadrados pelo senhorio, mas de uma outra forma de senhorio. Né? E, ao mesmo tempo, esses processos estão vinculados a esses 4 grandes eventos, alguns dos quais nós vimos: a serialização penal, aldeamento e expansão demográfica. Né? O período em que isso ocorre, né, assim, de forma grosseira, seriam dos séculos 9 e 10, começa a se observar essa transição ao regime rentista, que se manifesta já no século XIII, embora em alguns lugares haja uma reversão a formas mais próximas ao regime. Bem, como eu estoporei no tempo, eu não vou entrar em outras questões assim. Eu gostaria de tratar, que está aparecendo no debate, sobre o que enquadrar problemáticas para além da Idade Média a partir do senhorio. Né? Então, para fechar, eu vou fazer aqui meu jabá agora, deixar meu cartão de visita para aqueles que quiserem entrar em contato. O cartão de visita está aqui. Né? Aqui, não saiu o risquinho aqui. Aí está aí. Para quem não sabe, eu tenho esse nome artístico, Paulo Figueiró. Quem nunca me viu no Faustão, né? Mas cuidado, porque tem um álbum do Figueiró que aparece, tem uma mulher nua no cavalo branco, coisa de péssimo mau gosto. Eu não gosto de cavalo branco. Né? E meio esse daqui, não sou eu esse álbum Figueiró, só para deixar claro esse que aparece com o cavalo branco. Então, para você não ter erro, ou você manda e-mail para mim, ou você entra no meu blog com minhas opiniões absolutamente sem fundamento e heterodoxas, que eu posso ter chance de ocupar no futuro. É o blog Lesma no Saleiro, tem esse endereço aí. Você também pode ouvir o Malas Artes podcast, que é um podcast que eu faço com o meu professor de música e harmonia, o Péricles, que eu não sei se está aí, mas falou que já está. E eu queria clicar aqui para tocar a música, mas o meu mouse não está indo. Enfim, se você não gostou da apresentação, entra no blog, aí você procura outras coisas que tem lá, tem música, que você também provavelmente não vai gostar, mas pelo menos está dando publicidade. E que me ajude
serviço público, eu estou muito necessitado de fazer isso. Muito obrigado a todos. Espero que ninguém tenha... Se alguém dormiu, tenha tido bons sonhos.